Olá, crianças aqui do nosso maternal da Miniban. Estamos de volta para continuarmos a nossa história sobre os reis de Israel. Vocês se lembram onde nós paramos? Nós paramos na parte da história em que o profeta Elias teve que fugir de Israel e se esconder numa caverna durante 3 anos e meio. Ele teve que ficar por ali só se alimentando da comida trazida pelos passarinhos e bebendo água da beira do riacho. Vocês se lembram por que ele teve que ficar escondido por tanto tempo? Eu creio que vocês se lembram sim. Aconteceu que Elias teve que dar um recado muito difícil para os reis daquela época. Os reis de Israel eram Acabe e a rainha Jezabel, 2 malvadões, péssimos reis de Israel que estavam recebendo aquele castigo de Deus por estarem adorando, idolatrando falsos deuses, e Deus então mandou um castigo sobre aquela terra de deixá-los 3 anos e meio sem chuva nenhuma para molhar as plantações, para encher os rios, e o povo então passou a morrer de fome e de sede. Jezabel era muito malvada, era uma bruxa, uma feiticeira, uma rainha má que existiu de verdade. Não uma daquelas rainhas ou bruxas dos contos de fada que a gente escuta nas histórias dos livros, dos clássicos infantis. Essa rainha, essa feiticeira existiu de verdade e estava deixando Deus muito, muito irado com aquele povo por estarem adorando ao falso Deus Baal, o Deus trazido por Jezabel para o meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Acabe era um rei de Israel e se casou com essa rainha tão malvada, trazendo esses costumes que não estavam agradando a Deus. Mas Deus ainda fez crescerem no meio do seu povo homens fiéis a Deus desde pequenininhos, como o profeta Elias e também o mordomo do rei chamado de Obadias. Elias e Obadias eram homens fiéis a Deus, que eram fiéis, adoradores de Deus desde pequenininhos. Foram criados na casa de Deus, foram criados aprendendo a lei de Deus, como vocês, crianças, são criados na igreja, aprendendo sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus. E aconteceu então que eles cresceram como este menino do visual que eu vou mostrar para vocês. Vocês se lembram? Nós usamos o nosso último mini culto na live ali do nosso Instagram da Miniban. Lembram? Que canta aquele louvorzinho que diz assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Olha como ficou grande esse menino, olha só. Assim aconteceu com Obadias e também com Elias. Foram fiéis a Deus desde a infância e cresceram em graça e sabedoria como vocês estão crescendo. Sabe o que aconteceu então, depois de 3 anos e meio em que Elias ficou escondido na caverna? Deus mandou Elias voltar, crianças. Mandou ele voltar para avisar ao rei Acabe que tinha terminado o período de seca. E Acabe procurou por Elias durante todo esse tempo, mas não o encontrou. E Obadias, servo fiel de Deus, apesar de ser um servo do rei, trabalhar no palácio, mordomo do rei, ele não fazia tudo que o rei mandava, ele só fazia aquilo que não desonrasse a lei de Deus. O que fosse contra a lei de Deus, Obadias não fazia. E ele então ajudou outros profetas a se esconderem da rainha Jezabel e do rei Acabe. Ele escondeu 50 profetas para um lado, 50 para o outro, e 100 grandes homens de Deus ficaram bem escondidinhos, enquanto Acabe estava enfurecido, querendo matar os profetas do Deus de Israel, para que eles permanecessem salvos. Obadias fez esse grande bem. E Elias voltou agora então para avisar Acabe
que a seca estava terminando e que agora ele oraria para a chuva cair de novo sobre Israel. E aconteceu que antes de orar para a chuva cair, ele fez um desafio. Quem aí gosta de desafio? Vocês gostam? Já brincaram de algum desafio na escola? Em que um colega te manda subir em algo alto, pular de algum lugar mais profundo, fazer alguma coisa difícil. Desafios, brincadeiras para provar a sua coragem, a sua ousadia. Cuidado com esses desafios. Algumas brincadeiras são perigosas e muito sem graça. Não façam coisas que sejam perigosas ou que desagradem a Deus. Mas este desafio que Elias fez, sabe o que ele estava fazendo, o que ele estava propondo? Que a Jezabel, rainha malvada, e o Acabe, rei malvado, chamassem os seus profetas, os seus sacerdotes do falso deus Baal e fizessem uma oração para que caísse fogo do céu. Coitados, eles estavam orando há tanto tempo para cair água do céu e nada acontecia. Eles fizeram todos os seus trabalhos e sacrifícios e feitiçarias para a chuva voltar e nada aconteceu. Imagina então cair fogo. E ele então desafiou: chame os seus feiticeiros, orem para que caia fogo do céu e consuma o sacrifício que nós vamos fazer. E então eles mataram um cordeirinho, temos aqui, faz de conta que é o nosso cordeirinho, colocaram sobre o altar e passaram o dia inteiro orando. Oraram e nada de Baal mandar fogo, nada de cair fogo do céu. É claro, nem chuva eles fizeram cair, imagina fogo. Então Elias orou a Deus e sabe o que aconteceu? Quando Elias orou a Deus, caiu fogo do céu, crianças, fogo do céu, e consumiu o sacrifício. E aquele fogo queimou o sacrifício e também destruiu tudo que estava em volta. E antes de fazer cair fogo do céu, Elias mandou molhar o altar. Ele disse: joguem muita água, deixa tudo bem molhado, porque coisa molhada não pega fogo. Mas o meu Deus vai mandar fogo que vai queimar tudo e lamber a água toda do altar. E foi isso que aconteceu. Caiu fogo do céu e todos ficaram envergonhados de verem como Baal não ouviu a oração deles. Não ouviu porque ele não existe, era um falso Deus, um Deus de pedra feito pela mão de homens, mas o nosso Deus verdadeiro, que foi quem nos fez, ele não é um Deus criado, ele é um Deus criador, mandou o fogo do céu e esses aqui, ficaram envergonhados. E foi a hora então de Elias orar e fazer cair chuva do céu. Se ele orou e caiu fogo, é claro que chuva também ia cair. E foi aí que choveu sobre Israel. E o povo de Israel se voltou para Deus, viram que somente Deus é o Senhor, o Pai de Jesus Cristo. Ainda não tem Jesus Cristo nessa fase da história, mas ele vai chegar. Ainda estamos no tempo dos reis. E aconteceu então que Elias orou para cair agora a chuva depois de 3 anos e meio, e as plantações foram molhadas, os pastos voltaram a ficar verdinhos, os animais ficaram felizes, as plantas, as pessoas, e esses dois aqui ficaram envergonhados de verem como Baal não respondeu a oração, não teve poder nenhum sobre o templo, sobre a natureza, e o Deus de Israel sim fez chover fogo do céu e depois muita água para molhar as plantas e encher os rios. Gostaram dessa história? Nós devemos, crianças, ser fiéis a Deus desde pequeninos. Desde que a gente nasce, temos que ser fiéis a Deus. Vocês são pequenos, mas já devem ser fiéis a Deus. Assim como as pessoas gostam de um time e não querem trocar porque são fiéis ao seu time, assim como uma pessoa, de repente, gosta muito de uma marca de chocolate ou de sorvete e fala: eu só gosto dessa marca, sou fiel a essa marca. Ou então você gosta tanto do seu pai e da sua mãe que fala: eu não troco eles por ninguém, não queria outro pai, não queria outra mãe. Assim devemos então ser fiéis a Deus. Não há outro Deus, não devemos querer trocar o nosso Deus por outro, porque Ele é o único e verdadeiro e fiel. Fidelidade é isso, não trocar por nada, porque sabemos quem é o melhor, o verdadeiro e o original, não há outro, entenderam? Sejam fiéis desde pequeninos, como foi Elias e também Obadias. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela vida dos nossos pequenos e te pedimos que eles aprendam sempre, desde pequenos, a serem fiéis ao Senhor. Não somente serem fiéis a coisas boas aqui dessa terra
e coisas que realmente são boas, originais e de boa qualidade, mas mais do que isso, saberem como é ser fiel a um amigo, ser fiel a um cônjuge quando eles crescerem, se casarem, mais do que isso, ser fiéis a Deus. Isso é fidelidade, um dos princípios da sua palavra que nós devemos ensinar aos nossos pequeninos. E quando nós somos fiéis, o Senhor responde a nossa oração, como respondeu a oração do profeta Elias. Te agradecemos pela sua fidelidade conosco também. O Senhor é fiel conosco mesmo quando nós não somos contigo. E isso é motivo de nós agradecermos. Obrigada por tudo, meu Pai. Abençoa os nossos pequeninos, suas famílias, seus lares e fica conosco em todos os momentos, trazendo chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gostaram da história? Semana que vem tem mais. Semana que vem continua. A rainha malvada, ainda não vai se conformar com tudo o que aconteceu. Ela ainda vai querer pegar o profeta Elias. Esperem, na próxima semana vocês vão entender o que vai acontecer. Beijo e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.